falando sobre as ações que revelam o coração do servo de Jesus Cristo. Ações que revelam o nosso coração. Na semana passada nós vimos os versículos 8 e até parte do versículo 10. E nós vimos duas ações, que é a gratidão e a intercessão. Nós vimos que um coração que é servo do Senhor Jesus Cristo, que ama ao Senhor Jesus Cristo, ele é grato a Deus pela sua igreja, ele louva ao Senhor pela igreja e também intercede pela igreja, porque entende que é um dever dele interceder pela igreja, é um dever dele orar pela igreja de Cristo, buscar a graça de Deus para a sua igreja, orar pelos irmãos. E então, hoje nós veremos a terceira e, se der, a quarta ação que revela o coração de um servo de Jesus Cristo, com base no texto de Romanos 1, versículo 10, parte B, que diz assim, eu vou ler todo o versículo, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então o apóstolo Paulo aqui nesses versículos 8 a 15, ele está expressando a sua gratidão a Deus pela igreja, mas também apresentando a sua intenção de ver aqueles irmãos. Lembre-se que a igreja de Roma, na época, a igreja dos romanos, Paulo não conhecia aquela comunidade, não conhecia aquele grupo de irmãos. Aquela igreja nasceu pelo fruto do trabalho de outros servos de Cristo, e Paulo até então não conhecia pessoalmente aquela igreja, mas ele dirige a sua carta àqueles irmãos, e por isso que a carta aos Romanos pode-se dizer que é uma completa exposição do Evangelho de Cristo, porque Paulo está mostrando o que é o Evangelho, quem é o Evangelho, o Senhor Jesus, e ele então quer mostrar para aqueles irmãos a importância da pessoa de Jesus na vida deles. Por isso que a carta aos Romanos é praticamente a carta mais completa sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, é a carta aos Romanos, por esse motivo. Então Paulo escreve essa carta, além de mostrar gratidão, além de dizer para aqueles irmãos que ele intercedia constantemente, incessantemente por aqueles irmãos, agora ele também mostra a sua submissão a Deus. E como nós vamos tratar de um assunto muito importante, a nossa submissão a Deus, nós precisamos prestar muita atenção ao que a palavra de Deus diz. E eu quero antes orar com você, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse instante. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Mais uma vez, Pai amado, nós nos colocamos em Tua presença em oração, admitindo, ó Deus, a nossa total incapacidade, a nossa total limitação de entendimento, de conhecer, de compreender a vontade do Senhor. Por isso mesmo, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, agora quando estamos diante da Tua Palavra, e que a Tua Palavra, ó Deus, encontre lugar em nosso coração, fertilize a nossa fé, fortaleça o nosso amor por Ti, e assim sejamos cada vez mais vasos úteis para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo continua dizendo, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Nessas palavras nós vemos a submissão de Paulo a Deus. Ele suplica, ele se põe a suplicar a Deus, e a ideia aqui de suplicar é a de um forte apelo, não por mero capricho de alguém que quer que a sua vontade seja feita, como uma criança que quer algo e aí então, faz birra ou faz alguma coisa para chamar a atenção. Não é esse o objetivo.
Paulo aqui, quando ele se põe a suplicar, ele entende que é uma necessidade que ele tinha, que aquela igreja tinha. Ele entende que é uma necessidade dele de compreender qual a vontade de Deus e o que fazer, como fazer e quando fazer. Por isso ele suplicava, ele se colocava debaixo da autoridade de Deus e dizia: Senhor, me mostra o que fazer. Então ele suplica a Deus para que em algum tempo, pela vontade de Deus, se oferecesse a ele uma boa ocasião de visitá-los. Então, quando ele orava sobre esse seu desejo de conhecer aqueles irmãos, de estar com aqueles irmãos, ele buscava compreender a vontade de Deus, não só entendendo o que ele deveria fazer, mas também como deveria fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Já observou que muitas vezes nós buscamos a vontade de Deus para a nossa vida, mas a bem da verdade é a nossa vontade que nós queremos que Deus faça? Já observou como muitas das nossas orações a gente já vem com um pacote fechado para Deus, dizendo: Senhor, é isso que eu quero, Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos, para que, se esta for a vontade do Senhor, até há uma piedade nessas palavras, não estou aqui julgando o coração das pessoas, mas no fundo o que a gente está querendo é: Senhor, veja, eu fiz um excelente plano, eu fiz uma excelente escolha, então por favor, Senhor, endossa, assina embaixo. Não é assim que funciona, irmãos. Paulo também buscava uma boa ocasião. O que ele quis dizer por boa ocasião? Bem, se você quer tirar férias na praia, uma boa ocasião é no verão, não é? Ensolarado. Mas depende da região do país. Se for o verão do Nordeste, é chuva, então não é bom. Mas se for o nosso verão aqui, beleza, vai ter sol, né? É uma boa ocasião. Uma boa ocasião pode ser também se a gente tem um recurso, né? Tem um dinheiro para isso, porque também viajar sem dinheiro não dá, né? O nosso conceito de boa ocasião é aquele conceito de que quando for melhor para mim, quando todas as condições e situações me favorecerem. Esse é o nosso ideal de boa ocasião, mas não é esse o ideal, não é essa a concepção de Paulo. Quando ele fala de boa ocasião, ele não quis dizer uma ocasião mais agradável e favorável a ele, mas sim uma ocasião totalmente providenciada por Deus. Não só o objetivo, mas também os meios para chegar àquele objetivo. E Paulo está dizendo: eu quero que seja a vontade de Deus, eu quero que seja de acordo com a vontade de Deus. Nós, quando lemos o Evangelho, ou o livro de Atos, e as histórias das viagens missionárias de Paulo, nós compreendemos o significado dessas palavras. As boas ocasiões para Paulo eram aquelas em que Deus era mais glorificado do que em outras. Preste atenção a isso. Ao lermos, por exemplo, sobre a vida dele no livro de Atos, repetidamente vemos Paulo agindo somente depois de ter buscado a Deus em oração e discernido qual era a vontade de Deus. Um texto de Atos que deixa isso bem claro para nós, abre a sua Bíblia comigo, lá em Atos dos Apóstolos, é quando ele vai para Filipos, lá no capítulo capítulo 16, a partir do verso 6, preste atenção, olha só: e percorrendo a região frígio-gálata, Atos 16, verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu.
E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pastor, mas aqui Paulo não fez oração nenhuma, mas esse aqui é o resultado de uma vida de oração. Paulo era um homem que se entregava à oração, era um homem dedicado à oração. Então, quando ele estava diante de uma situação como essa, ele compreendeu a vontade de Deus. É interessante que o texto diz, né? E compreendendo que esta era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. Então eles foram. E quando nós continuamos a leitura do capítulo 16 de Atos, nós vemos ali a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, a conversão e a salvação, a libertação daquela jovem possessa de um espírito maligno. E assim nasce a igreja de Filipos, porque Deus queria eles ali. E é interessante, nós vemos o Espírito Santo impedindo eles. Eles estavam indo numa direção, o Espírito Santo impediu, e aí eles mudaram o rumo, o Espírito Santo impediu. E em momento algum as Escrituras dizem que Paulo e seus companheiros de viagem ficaram frustrados. Puxa vida, nós fizemos um planejamento, estava tudo certinho, a gente queria pregar o Evangelho na Ásia, na Bitínia, em Troade, mas nada dá certo, as portas foram se fechando. Você já se deparou com uma situação assim na sua vida, já? Não é mesmo? Você fez aquele planejamento, se preparou para aquele momento, fez tudo que devia ser feito, e quando chega a hora, as portas vão se fechando. Aquela proposta de emprego não deu certo, você se preparou para ela, mas não deu certo. Aquele relacionamento que você estava esperançoso de que fosse a vontade de Deus, de repente foi fechando as portas e não foi para frente. Dá um desânimo nessa hora, né? Puxa vida, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus e não está valendo a pena, porque nunca dá certo. O servo de Deus não deve pensar assim. O servo de Deus deve entender o seguinte: ele fez a parte dele. Os puritanos, eles tinham um ditado, eu sei que vai causar estranheza para você, mas você precisa compreender a época deles. Os puritanos, quando estavam colonizando, começando a colonização dos Estados Unidos, as colônias eram atacadas de diversas formas, por animais selvagens, pelos índios, pelos outros colonizadores que queriam tomar as terras. Então, quando eles iam para a igreja, eles iam para a capela, geralmente a capela era ali na colônia, eles indo para a capela, é muito comum você vir um puritano com a sua Bíblia na mão e com a espingarda do outro lado, para se defender. E eles tinham o seguinte ditado: mantenha a sua pólvora seca e a sua confiança em Deus. Mantenha a sua pólvora seca e a sua confiança em Deus. Fica esquisito, né? Mas era a necessidade da época. Eles tinham que estar preparados para se defender, para proteger a família deles. Fosse qual perigo fosse, eles deveriam proteger a família. Mas acima de tudo a confiança estava em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, diz o salmista. Assim é o servo de Deus. Mas eu quero trazer aqui algumas aplicações sobre o versículo 10, sobre a nossa submissão à vontade de Cristo, que nós precisamos ter sempre em mente. Primeiro, a oração é sem dúvida alguma um dos meios mais eficientes e evidentes, até diria evidentes,
de demonstrarmos a nossa dependência, a nossa total dependência de Deus. O ímpio, quando vê um crente orando, ele ri, ele dá risada porque fala: pronto, tadinho, é esquizofrênico, está conversando sozinho. Ele acredita num Deus que ele não vê, está orando para esse Deus que ele não ouve nada da parte desse Deus, mas está ali orando. Mas isso é fé. Isso é fé. E a oração, sem dúvida alguma, é uma das principais maneiras de mostrarmos a nossa dependência de Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos entregando ao Senhor aquilo que está em nosso coração. É aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E uma maneira eficiente de fazer isso, de lançar sobre Cristo Jesus a nossa ansiedade, é através da oração. Eu poderia passar aqui um bom tempo falando para você sobre os benefícios físicos da oração. Converse com um cirurgião, converse com um médico, e ele vai mostrar para você que as pessoas que têm fé, as pessoas que expressam a sua fé, enfrentam melhor a enfermidade. Não vou também aqui entrar no mérito se a fé da pessoa está na pessoa certa, não vou entrar no mérito. Eu só estou chamando a sua atenção para o fato de que a fé é um instrumento maravilhoso. Mas a verdadeira oração, a verdadeira fé, é aquela que é depositada nas mãos do verdadeiro Deus. Tem gente que tem fé em gnominho de jardim. Tem gente que tem fé em conchinhas do mar. Vou lançar as minhas sortes aqui, né? Vou jogar os búzios aqui, vou ver o que os búzios vão me dizer. Olha que coisa absurda. Colocando a fé na criação, na criatura, em vez de colocar a fé no Criador. Por isso que isso é idolatria, e isso é pecado. E isso desonra a Deus. Mas a verdadeira fé, quando ela é colocada na pessoa de Jesus, e aliás, só é verdadeira fé se estiver em Cristo Jesus, então a pessoa lança sobre Cristo toda a ansiedade do seu coração. A oração deve ser para nós um meio para discernirmos qual a vontade de Deus para a nossa vida, não só no que diz respeito aos objetivos, né, o que Deus quer que nós façamos, mas também na forma, ou seja, como Ele quer que nós façamos a vontade dEle. A oração, sem dúvida alguma, é um meio importantíssimo para alcançarmos as bênçãos de Deus. Mas se você for honesto, você vai ver que a maioria das bênçãos que você conseguiu, que você alcançou na sua vida, você sequer orou por elas. E é provável que nem mesmo orou agradecendo por elas. Por exemplo, hoje de manhã você agradeceu pelo ar que está no seu pulmão? Na sua oração, Senhor, obrigado porque eu consigo fazer isso. Puxar o ar e respirar. Essa semana estive visitando o esposo de uma irmã nossa que estava internado, né, com trombose e afetou seu pulmão. Eu perguntei para ele: você está com falta de ar? Ele disse: não senti falta de ar. Eu disse: que bom, porque geralmente esse negócio dá falta de ar, né, gente? É horrível. E eu mesmo já passei por isso. É horrível você puxar o ar e ele não entrar no seu pulmão. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Mas você já agradeceu a Deus pela bênção do oxigênio? Já pensou se Deus condicionasse o oxigênio ao seu pulmão, a sua oração de gratidão a Ele? Ou estaria todo mundo morto, ou estaria todo mundo muito vivo, né? No menor sinal de falta de ar: Senhor, obrigado pelo oxigênio. Aí, voltei a respirar. Você já agradeceu? A gratidão, né?
Mas a oração, ela não deve ser vista por nós apenas como um meio de alcançarmos as bênçãos do Senhor. Isso é muito utilitarista. A oração, o principal objetivo da oração é ajudar-nos a discernir a vontade de Deus, a entender qual a vontade de Deus para nós. Você já observou o Senhor Jesus durante a vida dele aqui na terra? Ele sempre estava em oração. Ele sabia de todas as coisas. Ele não precisava de orar para saber do futuro, para saber qual era a vontade de Deus, mas ele buscava ao Pai em oração por comunhão com o Pai, para ter comunhão com o Pai, que de alguma forma estava sendo atrapalhada pela encarnação, não estava do mesmo jeito que era quando antes de encarnar Jesus tinha perfeita comunhão com o Pai, e agora encarnado, as circunstâncias da encarnação de alguma forma interferiram, mas ele estava sempre em oração buscando a Deus. A oração, meus irmãos, para nós ela é vital, ela é essencial, mas a oração ela deve ser para nós um meio de buscarmos discernimento. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ok, é isso que o Senhor quer que eu faça. Senhor, como o Senhor quer que eu faça isso que o Senhor quer que eu faça? Perdoe-me a redundância, mas é essa a ideia. Não somente os fins, mas também os meios. Não somente o objetivo, onde eu devo estar, mas como chegar até lá. Eu devo procurar entender a vontade do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século. Mais à frente, na carta aos Efésios, ele fala de buscarmos a Deus para compreendermos a vontade do Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz: aproveite o tempo, as circunstâncias, cada momento, aproveite, porque os dias são maus. Agindo com sobriedade, para discernir qual a vontade do Senhor. A oração é esse meio. Outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre a ocasião oportuna que Paulo fala aqui no verso 10. Uma boa ocasião, né, ele fala. Uma boa ocasião para visitar-vos. Já falei para você que boa ocasião não diz respeito às coisas que contribuem para mim, mas sim, boa ocasião é aquela ocasião em que eu vou fazer para glorificar a Deus e buscar a melhor ocasião para glorificar a Deus. Em latim, uma frase que eu gosto muito, e se você se deparar com alguns escritos meus, você vai ver essa frase: ad majorem Dei gloriam, que significa para a maior glória de Deus, ou para que Deus seja ainda mais glorificado. Essa é a ideia. Você e eu não devemos apenas buscar uma ocasião para glorificar a Deus, mas nós devemos avaliar as ocasiões e ver qual delas glorifica ainda mais a Deus e fazê-las. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Deus nos manda pregar o Evangelho. Existem várias maneiras de você pregar o Evangelho. Você pode, por exemplo, ir para a praça pública e pregar o Evangelho. Excelente. Pode fazer isso. Mas aí, você, avaliando melhor, você pensa assim: e se eu levar para o conselho da igreja um planejamento, um plano, uma ideia de plantarmos uma nova igreja, uma nova congregação na cidade ou em outra cidade? E eu vou mostrar para o conselho de onde nós vamos tirar os recursos para isso.
E vou mostrar para o conselho o passo a passo que nós podemos dar, as etapas que nós podemos cumprir para plantarmos uma igreja lá. E aí então você vai entender qual das duas ações glorificam mais a Deus. Então eu vou fazer essa, vou plantar uma igreja porque glorifica mais a Deus, porque tendo uma igreja, mais pessoas ouvirão o Evangelho, eu terei a oportunidade de discipular outras pessoas. Mas se você não tem outra ocasião, outra opção, vá então pregar na praça, pregue o Evangelho. Entre pregar na praça e ficar em casa pela internet, evangelizando pela internet, qual que é o melhor? Pregar na praça, glorifica mais a Deus. Outro exemplo. Hoje é dia do Senhor, domingo, e a palavra de Deus nos mostra que nós devemos gastar esse dia cultuando ao Senhor. Aí você diz assim, bem, eu vou ficar em casa e vou cultuar a Deus com a minha família, vou ter momentos de culto com a minha família, vou conduzir a minha família em culto a Deus. Isso glorifica a Deus? Sim. Mas glorifica mais a Deus você também estar com o povo dele, com a igreja dele, adorando ao Senhor aqui. Porque não que lá na sua casa não seja importante, sim, é importante, mas aqui é uma ordem de Deus. Nós precisamos compreender que cultuar a Deus, nos reunirmos no dia do Senhor para adorar a Deus com a família de Deus, é uma ordem de Deus, é mandamento dele, não é uma opção para nós, não é fazermos se der para fazer ou se quisermos fazer, não, é nosso dever, é mandamento de Deus para nós. Obviamente, se você não puder estar aqui, obviamente, aí você vai dizer, o que glorifica mais a Deus? Eu realizar um culto com a minha família em casa, ou ficar à toa o dia inteiro? Obviamente, louvar a Deus, cultuar a Deus com a sua família. Então, a nossa tentativa de buscar compreender a vontade de Deus, o nosso empenho em buscar compreender a vontade de Deus, deve ser não só saber qual a vontade do Senhor, mas buscar a melhor ocasião, ou o jeito que mais glorifica a Deus na execução da vontade dEle. Alguém pode resumir essa atitude numa palavra: excelência. Essa a palavra resume tudo, excelência. Eu vou buscar excelência em tudo que eu vou fazer para Deus. Eu vou buscar excelência, ou seja, eu não vou só escolher uma ocasião que glorifique a Deus, eu quero escolher a melhor, a que mais glorifica o Senhor. E um coração que age assim, nunca será escravo do pecado. Um coração que age assim, nunca ficará frustrado. Nunca ficará desapontado ou frustrado, se arrastando na vida. Pelo contrário, ele vai viver cada vez mais exultante e feliz na presença do Senhor. Eu tinha programado falar de mais uma ação. Essa eu vou deixar para daqui a 15 dias, porque semana que vem nós teremos o pastor Fábio aqui conosco, nosso missionário, ele vai estar conosco aqui. Então daqui a 15 dias eu volto nos versículos 11 e 12 com você. Mas você compreendeu a importância da nossa submissão a Deus? Esposa, Deus colocou você para ser submissa ao seu marido, mas não é para fazer a vontade do seu marido. O seu marido, se ele é crente em Cristo Jesus, se ele compreendeu essa verdade, ele entendeu também que ele tem uma missão dada por Deus. Então não é a vontade dele que ele está fazendo, ele está buscando fazer a vontade de Deus.
Então, quando uma feminista bater à sua porta e disser assim, mas você é submissa ao seu marido, que coisa mais horrível de se dizer, que coisa mais tosca de se dizer, vocês têm os mesmos direitos, você pode dizer para ele, mas nós estamos no mesmo pé de igualdade, quem disse que não? A missão que ele tem não é dele, a missão que ele tem é Deus que deu. Ele não está fazendo a vontade, ele não está fazendo a própria vontade, ele está fazendo a vontade de Deus. Só que ele precisa da minha ajuda, ele precisa de uma auxiliadora, e eu vou auxiliá-lo. Eu tenho o privilégio de auxiliar meu esposo na missão que Deus deu para ele. Não é a coisa que ele inventou da cabeça dele em fazer, não são os sonhos do meu esposo, mas é a missão que Deus deu para o meu esposo. E quer você esteja onde você estiver, quer Deus tenha colocado você onde Ele te colocou, entenda que a sua missão sempre é ad majorem Dei gloriam, ou seja, para que Deus seja ainda mais glorificado. Você pode fazer o seu trabalho, seja ele qual for, desde que seja lícito, é claro. Faça o seu trabalho buscando glorificar a Deus. Se um dia o seu chefe, o seu patrão ou algum colega de trabalho chegar para você e disser assim, rapaz, mas você faz com tanta excelência o que você faz, é porque você ama o seu trabalho? Sim, eu também gosto do meu trabalho, mas eu faço isso para a glória de Deus, porque eu recebi tudo isso dele, tudo que eu tenho é dele, toda a capacitação que eu tenho é dele, tudo isso é para a glória dele, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória para sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que vivamos buscando a boa ocasião ou as boas ocasiões, não para fazer a nossa vontade, mas as melhores ocasiões para fazer a vontade do Senhor, porque aquilo que Deus preparou para fazermos, se nós o fizermos para a glória do Senhor, ali experimentaremos a verdadeira felicidade. Mas o objetivo não é experimentar a verdadeira felicidade, o objetivo é glorificar a Deus, porque não se trata de nós, se trata de Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guie, nos guarde em submissão a Ele, para a glória dEle. Amém. Nos coloquemos em pé e encerremos